Bom estar aqui, né? Eu sei que muitos que estão presentes aqui estavam no casamento. Eu não estava, eu fiz 50 anos esse ano. Aí eu não ia estar nesse casamento. Mas eu fico imaginando assim, né? Que uma conquista, né, para vocês dois, né? Luci, Zé Antônio, é uma conquista, né? E é um exemplo bom para a gente, né? Que eu possa caminhar com a minha esposa e poder celebrar os 50 anos juntos, né? Ter minhas filhas, já com netos aqui, que vocês têm, né? Mas eu queria... O Cacá falou para eu falar umas 2 horas, mas eu vou falar rapidinho, tá, Cacá? Em Gênesis 2,18, fala assim, né? O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajudadora que lhe seja idônea, adequada, uma companheira, uma pessoa que possa ajudar eles e dividir a carga dele, né? E mais na frente ele fala assim: eis aqui, disse o homem, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E por causa disso ele chega à conclusão simples: eu preciso largar a casa dos meus pais e da mãe, e agora eu vou ser um com essa mulher, porque ela é parte minha. E aí Deus fala que o que Deus une, que o homem não separe. E até aqui vocês têm perseverado juntos. Tem 2 coisas que eu queria observar nessa caminhada. Que uma coisa é o amor, né? Que empurra a gente para cumprir essa palavra de Deus, né? O casamento está na vontade de Deus para todos nós. Às vezes a gente fala para vocês aqui, mas na verdade a gente acaba... É um aprendizado para a minha vida e para a vida de todo mundo. O casamento, eu fiz 21 anos de casado, esse ano que passou. E a gente sabe dos percalços que acontecem, das dificuldades, dos momentos que a gente precisa perdoar, precisa superar as dificuldades, problemas. E esses 50 anos vocês têm muita história para contar, com certeza. Porque eu, nos meus 21, eu tenho de dificuldades, de problemas, e isso marca a nossa vida. Tem um texto que está em 1 Coríntios 13, que o Renato Russo botou isso numa música que muita gente conhece, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, né? Mas esse texto está na Bíblia, ele é assim na Bíblia, né? Eu poderia falar de todas as línguas que são faladas na terra até no céu. Mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, de ter o conhecimento, entender todos os segredos. E de ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tem, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. E ele fala assim, né? Eu, quando leio esse texto e olho para mim, eu falo assim, né? Se esse sentimento que eu falo, que eu tenho pela minha esposa, se isso está enquadrado aqui, e eu, quando eu vejo, e eu vou ler, e depois eu comento, fala assim: ó, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste. E eu fico olhando para mim, e eu creio que isso não passa só com vocês, com muitos aqui. A gente está muito longe disso aqui. A gente está muito longe disso aqui. A gente às vezes faz coisas porque a gente quer fazer e a gente não está preocupado com o que o outro pensa.
para viver isso aqui, a gente precisa de uma pessoa com a gente, que é Jesus. Tem um outro texto mais na frente que ele fala assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Na verdade, a gente descobre na Bíblia, e eu sei que eu podia traçar parâmetros filosóficos, todo mundo que for falar de amor podia falar alguma coisa, e eu quero trazer o parâmetro bíblico aqui, né? A Bíblia fala que quem é amor é Deus. Deus é amor. E para nós amarmos, nós não conseguimos sem Deus nos ajudar. Nós não conseguimos ser o tempo todo pacientes, o tempo todo carinhosos, o tempo todo querendo o bem. Mas a gente precisa de Deus para isso. E Ele, eu creio, quando a gente busca a unidade que está na Bíblia, que é largar pai e mãe, Deus já está nesse negócio. E ele, eu tenho certeza que ajudou vocês a chegar até aqui onde vocês estão. Tem uma coisa que eu queria falar também, era sobre perdão. Já estou acabando. A gente não caminha em unidade, não consegue caminhar em comunhão sem estar disposto a perdoar. E perdoar, é muito difícil perdoar, porque perdoar não é simplesmente eu falar assim, eu te perdoo. Às vezes a pessoa te magoou muito, te feriu bastante, e você perdoa, mas aí você fala assim, eu nunca mais vou conseguir ser amigo dela de novo. A gente precisa, no casamento, e a gente confronta isso o tempo todo, perdoar e manter o relacionamento vivo. Esse é o verdadeiro perdão. E no casamento a gente aprende isso. É quando passa algum problema, uma dificuldade, e a gente vê que a gente perdoou, expressou o perdão pela boca, mas ainda não consegue viver o clímax do casamento, e passa um dia, 2, 3, e aquela barreira precisa ser quebrada, e graças a Deus, eu sei que muitos têm experiências aqui, de ver isso ser quebrado e voltar ao relacionamento como era antes. E esse é o verdadeiro perdão. Um perdão que restaura relacionamentos. Eu queria... a gente trouxe umas alianças aqui, o Zé, né? Não é, Zé? Bonito aqui, né? Eu sei já que eles foram numa reunião ontem, não só para eles tirassem a foto. Acabou de tirar a foto. Vai tirar a foto. Foto faz parte também do negócio. E eu sei que uma pessoa, um padre lá já abençoou, né? Na verdade, quando a gente vai para o Velho Testamento e começa a ler a Bíblia sobre casamento, a gente não encontra a palavra casamento nos originais no Velho Testamento. Eles tinham um hábito diferente. Quando a Bíblia fala assim, Deus uniu o homem, ou que o homem se une, aquilo ali é como se amarrasse junto com corrente que você não consegue se separar sozinho. E depois, mais na frente, a gente começa a ver as alianças acontecendo. As alianças, elas eram verbais. Eu gosto de falar o seguinte: os casamentos, na verdade, eles duram, e os mais antigos podem confirmar isso comigo, porque decidiram estar casados. O que traz a gente esse tempo todo, a gente depois que casa e passa um tempo, a gente vê que o fogo do início do casamento apaga, aquela chama, aquele, como é que eu vou dizer, o prazer, a paixão, né? Mas uma coisa continua, é a amizade, é a cumplicidade. Isso continua. E o que mantém a gente junto é a gente entender que a gente tem uma aliança. E esses anéis, eles representam a aliança que vocês fizeram há 50 anos atrás. E que vocês estão dispostos a renovar ela hoje. Né? E eu queria, assim, a gente
Você quer colocar? Vamos dar a aliança dela. Isso. Ainda sabe? Ainda faz? Lembra como é que é, Zé? Aí, bota devagar, que aí ele não perde a força. E aí? Zé, essa aliança ficou? Hein? Dói justo. Você tá deixando o Cacá nervoso? Tô deixando o Cacá nervoso também. Cacá tá feliz. Nenenzinho lindo, meu Deus. Eu queria assim. Que vocês estão dispostos a caminhar mais tempo juntos, né? Mais 50? Ele falou que daqui a 10 anos ele vai estar de novo aqui comemorando de novo. É isso aí. A família gosta de uma festa, né? Vamos orar. Eu queria chamar aqui quem quiser se aproximar aqui e a gente vai orar aqui por eles. E eu vou deixar à vontade mesmo, né? Eu não estou preocupado se vai bagunçar, mas assim, vamos orar, vamos impor as mãos. Quem puder, que quiser colocar a mão e encostar, ou quem quiser ficar de longe. E nós vamos orar para que Deus continue abençoando esse casamento. Daqui a 10. Deixa. Dona Marieta. Senhor, eu quero te pedir, Pai. Assim, quero te pedir pelo Zé, pela Lucy. Te agradecer. Não tem muito que a gente pedir aqui, Senhor, mas te agradecer por tanto tempo, pela caminhada até aqui. É uma história, é a minha vida, Senhor. É uma história que eles construíram juntos, estão os filhos, os netos. E muito obrigado, porque eles decidiram vir até aqui, porque eles decidiram estar juntos. Senhor, que possamos olhar para a vida deles e aprender com isso. Senhor, e aprender, Senhor, que o Senhor venha estar restaurando o ânimo deles, restaurando o ânimo. E orar pelas pessoas que estão aqui, que estão precisando de restaurar, Senhor, de se perdoar, Senhor, faz isso. Eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pedir um beijinho agora para a foto. Dá um beijinho para a foto. Deixa eu dar um beijinho para a foto.